porque isso aqui já foi maravilhoso, mas agora a gente tem que ouvir o grande mestre Felipe Vidal falando sobre o que é Deus. Deus, Deus, Deus para a cultura africana. Como eu disse, é só um trecho, tá? Porque é 2 horas de entrevista. Se você quiser, depois você vai lá. É no canal Henrique Stress. A verdadeira história da África com Felipe Avidal. Só procurar aí que vocês vão achar que tem pouca coisa do Felipe, infelizmente, na internet. Adoraria passar horas ouvindo esse homem falando. Mas ele está contando sobre a história da África e como os africanos foram enganados por diversas vezes pela cultura europeia e pelos europeus colonizadores. E aqui chegou um certo momento que ele é questionado sobre religião, porque o tempo todo ele fala de religião, 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 porque a religião católica foi utilizada como arma de manuseio, manipulação das mentes africanas e indígenas aqui das Américas para colonizar. Então, é impossível falar de colonização sem falar de igreja católica, sem falar de religião. Então, nesse momento, o, o entrevistador vai questionar sobre que religião era africana. E a gente vai poder partir para o outro lado. E é muito importante também falar, eu já assisti essa entrevista aqui umas 10 vezes, tá? Então, eu sei ela de cor. Nesse momento que eu vou soltar aqui, ele vai falar sobre perseguição. As pessoas que são perseguidas porque falam aquilo que não está dentro do viés daquilo que se espera se ouvir de um africano, de um preto, de um historiador, tal, tal. Tudo aquilo que a academia, que o senso comum também quer esconder, eles são perseguidos. Eu falei isso na live passada, que é a minha dificuldade de trazer entrevistadores não, pessoas para serem entrevistadas aqui, é justamente essa. Essas pessoas que guardam a tradição, elas têm medo, porque elas viram suas mães sendo mortas, seus pais sendo mortos, por falarem aquilo que a elite não quer que se fala. Como eu geralmente sempre estou citando aqui, que existe duas quimbandas. Existe a quimbanda deles, que cultua demônio, e existe a nossa quimbanda, que é tradicional ancestral. Nós não temos nada a ver com aquilo, entende? Então, quando alguém chega e fala isso, geralmente esses problemas não são resolvidos no feitiço, são resolvidos de outra forma. Então, essas pessoas têm muito medo. Então, não só acontece em África, como acontece aqui também. Mas nós estamos vencendo isso. Eu vou passar a trazer, vou tentar trazer e confirmando com vocês, eu estou em contato com o Ginga Candimba. Ele vai fazer uma live conosco. Provavelmente não é promessa nem minha nem dele, mas provavelmente vai ser num dia de sábado, porque é o único dia que ele pode, às 19h30. Talvez esse sábado, talvez o próximo, mas ele já confirmou que ele vai participar e vai vir aqui falar um pouco sobre a tradição africana conosco e vai tirar as nossas dúvidas. Então, por favor, nada de dúvida estúpida. Por favor, vocês são meus alunos aqui. Eu quero pergunta de alto nível para o Ginga. Vão explorar bastante aquela cabecinha que ali tem muito conhecimento, hein? Não me faça passar vergonha com o Ginga aqui. Mas vamos ouvir o mestre Felipe Vidal, que é a coisa mais importante que nós temos aqui nessa noite. Quando você pode produzir agricultura. Está a ver? Então, isso é que faz com que essas coisas não são transmitidas dentro da nossa sala de aulas. Está a ver? Yeah, Então, yeah. nós temos que ter coragem, meu irmão. Temos que ter coragem. Epá, eu não sou o herói, também não quero ser o herói de ninguém. Certo. Eu só estou a fazer a minha parte dentro da minha geração, seguindo o que os meus antepassados fizeram. A luta, está a ver? A Yeah. libertação de África está na ponta dos nossos dedos, não está longe. Eu saúdo e honro aqui todos os panafricanistas e todos aqueles que lutaram pela independência para a África, em particular aqueles que os seus nomes nunca foram ditos, porque há muita gente que fez muita coisa, mas que o nome dele não apareceu e se bateram por essa causa, e também os nomes que lutaram muito, Kwame Nkrumah, Lumumba, Nandi Azikiwe, Gamal Abdel Nasser, Roberto Mugabe, que foi muito diabolizado, e entre nós também os três pais da independência, Agostinho Neto, Jonas Savimbi, Olden Roberto, o próprio Zé Eduardo, todos eles, alguns um bocadinho com malandragem, porque alguns foram malandros, sim, não vamos negar isso, lutaram. Agora, nós os jovens que estamos a deixar filhos, nós temos muito valor, por exemplo. Está aqui o irmão Henrique Stress,
é um homem na comunicação muito forte. O teu canal faz mais serviço que muitos canais juntos aqui dentro, tá vendo? Mas veja, hoje se você for fazer o serviço lá fora, por quê? É por causa da nossa incompreensão entre nós, a falta de segurança até nos recursos humanos. Nós temos grandes recursos humanos que estão a servir lá fora, como é o caso do irmão. Vamos criticar? Não. Por quê? Porque às vezes, porque na maior parte das vezes, vocês têm, muitos de nós temos isso. Queremos fazer o nosso país avançar, mas somos combatidos. Yeah. Eu vou te dizer, meu irmão, não preciso contar a minha história aqui, eu sei a minha forma de lutar, mas vou lhe dizer, já fui muito combatido, ainda sou combatido, ok? Em muitos aspectos, mas é preciso nós termos coragem de nos divorciar da ciência deles, da religião deles, da economia deles. Temos que nos divorciar disso, senão não vamos longe. Certo. E tipo assim, já que falaste a questão da religião, qual é a religião africana? Existe uma religião africana? Bom, existem vários tipos de religiosidade africana. Existem sim. Religião como tal, não, porque a religião é uma palavra nova que só tem 1500 anos. Quem criou a palavra religião foram os latinos, né? Os romanos, religare. A palavra religião, eles é que criaram essa palavra, e essa palavra é nova. A língua romana e a língua latina não tem mais de 1500 anos, não tem mesmo. Então, em África, nós Deixa eu testar o conhecimento de vocês aqui. Religare. Isso aqui tá na ponta da língua de muita gente, né? Vocês sabem o significado de religare? E, por favor, não venha com ligação ou religação. Vocês conhecem o teor dessa palavra religare? Responde aí no chat que eu quero saber. temos sistemas de reintegração espiritual, sistema de religiosidade. Não tínhamos uma religião que veio um Deus e disse, olha, a partir de hoje eu vou te mandar para o sítio X, vou te mandar para aquilo. Não. E a palavra religião, o sinônimo da palavra religião, antes de haver essa palavra, é tradição. Na verdade, a própria religião hoje é tradição. Exatamente, porque a gente bate na tecla que Quimbanda, Umbanda são tradições, eram tradições. Institucionalmente foram transformadas em religiões, mas são tradições. Ó, o Diogo aí já deu a deixa aí, ó. Acertou em certo, Diogo. Religião é refazer as regiões romanas, trazer de volta os legiões, os grandes soldados, para refazer o Império Romano. Então a intenção da igreja era refazer o Império Romano. E quase conseguiu, né? Quase conseguiu. O cristianismo é o quê? É tradição judaica, cristã. Porque dentro de uma religião você vai encontrar a história daquele povo. No cristianismo você vai ver a história dos judeus. Os lugares sagrados são os lugares deles, como, por exemplo, o Rio Jordão, Rio Tigre, Rio Eufrates. Os montes são os montes deles, Monte Horebe. Todas as religiões do mundo, ele vai falar de quê? Da tradição ou a forma como aquele povo viu Deus. Agora vamos dizer, vamos lá ver, em África não havia isso. Havia esse sistema. O sistema das religiosidades africanas foi combatido justamente pela colonização. Aqui, por exemplo, na região de Angola, nessa região Congo-Angola, nós tínhamos, por exemplo, o sistema, por exemplo, no Congo, nós tínhamos o sistema que estava ligado ao Dikenga, onde os sacerdotes eram os ngangas. Deixa eu mexer aqui minha pompa, né? Um sistema do quê? O quê, Felipe? De Kenga? Quem fazia isso era o quê? Os Unganga? Quem orava, quem olhava por de Kenga era os Unganga para fazer os seus atos? É isso, doutor Felipe? Quando a gente fala, as pessoas acreditam. Então tem que vir da boca de um mestre africano. E graças a um Zambi que é o professor Felipe, que é inquestionavelmente inteligente nessa área. Por isso é que você vê que quando o colono chegou aqui, os ngangas se revoltaram. Essa região do Uíge é Uíge por quê? Essa região do Uíge é Uíge porque vem do que como quer dizer Uízide.
Muitos sacerdotes, quando viram aquela religião cristã dos europeus, de venerar uma mulher que está pregado na cruz, disseram: não, nós não comemos pessoa. Como é que nós vamos venerar uma pessoa que está aleijada? Nossos antepassados se escandalizaram com isso. Ok? Porque é proibido em África desde há mais de 35 mil anos antes de Jesus Cristo o culto ou sacrifício de seres humanos. Isso é tão verdade que quando a gente vai estudar lá o Kalunga, que é um dos patriarcas, né, da Quimbanda, do Gangaruçu, a gente vai ver na história dele a dificuldade, a perseguição que acontecia por ele ser conhecido como um muloge. O que é um muloge? É um feiticeiro ruim, porque ele fazia pesquisa em cadáveres. Então ele era visto como, na figura de hoje, como necromante. E por isso que ele vai assumir reinos como o reino da alma e o reino dos cemitérios. Então o Kalunga, que é um desses 3 patriarcas da Gangaruçu, da Quimbanda, como nós temos aqui no Brasil, ele traz esse aspecto, porque desde aquela época já era proibido o sacrifício animal. Sacrifício humano. Era proibido esse contato de profanar, até porque era o corpo sagrado do ancestral, então não poderia fazer isso. Não poderia. E quando os padres começam a chegar e falam: toma, esse é o corpo de Cristo, eu falei: como assim? Vou comer corpo de cadáver? Corpo daquilo? Entende? Então assustou sim. Vai ter outras narrativas, não nesse vídeo, mas eu vou trazer outros momentos de africanos mostrando, falando desses momentos do contato do católico com o sacerdote e as sacerdotisas bantos, que eles não aceitavam, tanto que eles foram os primeiros a serem escravizados. Por isso que no Brasil chega tantos sacerdotes, tantos quimbanda, tantos unganga, tantos Tatauanga. Por quê? Porque eles eram escravizados. Porque eles batiam de frente, eles eram os conselheiros dos reis, dos ministros. Então a igreja tinha que se livrar deles logo, eles eram os grandes estudiosos. Então, como eles não aceitavam, falava para o rei: você vai comer o corpo do Cristo? O Cristo não é o Deus dele, como você vai comer o corpo de um cadáver? Isso não vai purificar o seu corpo, vai danificar o seu corpo. Então, isso impedia que a igreja avançava. Por isso que eles foram os primeiros a serem sacrificados pela escravização. Por isso que chega tantos sacerdotes aqui, por isso nós temos uma riqueza gigantesca de conhecimento banto, enquanto nós não temos a mesma riqueza se a gente for comparar com o Jeje, com o povo Ewe, com o povo Fon, com o povo Yorubá. Os Urubás estão chegando aqui agora, graças ao culto de Ifá, mas antes não tinha. Todos tiveram que beber na fonte banto, porque foram esses sacerdotes, sacerdotisas, ungangas e quimbandas que vieram para cá escravizados, porque era a estratégia da igreja se livrar dos intelectuais, se livrar de quem entendia das coisas. Não tem no sistema de religiosidade africana nenhuma divindade que pediu um ser humano para ser sacrificado. Mas você vê no sistema judeu, começa mesmo já com Abraão. O próprio Abraão, Deus lhe pediu o quê? Lhe pediu o filho dele único, que era o Isaac, não é verdade isso? Mas, tipo, não deu. Acho que era um teste, não. Acho que era um teste, né? Não, teste, mas, meu irmão, se eu sou o Deus Todo-Poderoso, consciente, omnipotente, vou testar uma coisa que eu já sei quando é que ele qual vai ser o resultado. Eis a grande pergunta filosófica, né? Se Deus pode tudo, ele pode criar uma pedra cuja ele não possa levantar, né? E se ele pode criar e ele não pode levantar, então ele não pode tudo. Se ele não pode criar, então ele também não pode tudo, né? São grandes perguntas filosóficas aí, mas o questionamento dele é maravilhoso. É sacrifício humano. A Bíblia é cheia de sacrifício humano, cheia de sacrifício humano. O próprio Deus sacrifica humanos o tempo todo, homens, mulheres, crianças, animais, mulheres grávidas, recém-nascidos. Está sacrificando gente o tempo todo na Bíblia. Epa. Era sistema deles. Ok. Era sistema deles. Jefté também na própria Bíblia, quando ele diz: deixa eu vencer os filisteus, deixa eu vencer os inimigos, a primeira pessoa que aparecer à minha frente vou te entregar. Não é a filha dele. Ele não deu a filha dele. Essa história eu não sei. Está na Bíblia. Ok. Está na Bíblia. O nosso Ok. problema é que a gente também não lê profundamente aquele livro. Ok, não sei a história. Ok? Temos a própria história de Jesus.
no Antigo Egito, o Deus esse que se sacrificou para o filho dele viver. Osíris morreu para Eru nascer. Na história deles, o filho morre para poder ajudar a obra do pai. Se você ver as religiões da Europa, se você começar a subir para cima, você vai encontrar Thor, esse Thor que nós vimos no filme dos Vingadores. Passa a publicidade, ok? Yeah. Esse Thor, se você ler a mitologia de Thor, Thor se alimentava de quê? De seres humanos, tinha que haver sacrifícios humanos para Thor. E nós ficamos aí a lhe bater palmas. Yeah. Agora vai ver, no sistema africano, no sistema de religiosidade africano, qual divindade pediu pessoas? Nenhuma pediu pessoas. Podem te pedir no máximo um animal, boi. Quais são as divindades africanas? Nós temos várias, segundo as várias culturas. Nós temos vários sistemas de religiosidade que vão ser conhecidos a partir... Temos os sistemas Níger-Congo, não é? Onde nós temos as várias escolas de iniciação. Por exemplo, nós vamos encontrar aqui na região, nessa região de África, divindades, por exemplo, como Mau, que é a divindade suprema. Vamos encontrar, por exemplo, Nzambe, a palavra Nzambe, Nyami, ok? Nyame, Njambe, ok? É o nome da divindade suprema. É nesses vários povos que começa desde o Gabão até aqui na África do Sul. Nós conhecíamos. E para nós o Deus era único só. Agora, esse Deus único, que nunca ninguém lhe viu, ok? Certo. Que ele se manifestava através da natureza, ele vai manifestar suas potências de várias formas. É o que nós chamávamos aqui na região, por exemplo, nessa nossa religião, nessa região Congo-Angola, de Inquice. Os outros, os Inquice, são as várias formas como Deus vai se manifestar. Tá vendo? Por isso que eu falo que não existe personificação de um 15. Deixa eu fazer uma pausa aqui e mostrar uma coisa pra vocês, que eu gosto de mostrar as coisas pra vocês, né? Ai. Instagram. Tem como é que é ao prefeito da minha cidade. Ginga, como é Banto. Vamos lá. Eu tenho umas páginas aqui, Banto. Acho que é Terra Banto. Acho que aqui a gente vai conseguir. Isso aqui. Isso aqui é um 15. Isso aqui na cabeça dele é um Rambá Mutuê. É a máscara sagrada, ou a máscara encantada, onde está a energia do 115. Aonde essa máscara fica? No Mutuê, na cabeça. Da onde o poder de um Zambi que está aqui manifesta através do 115. No caso aqui, esse é um Kosse. O fenômeno da inteligência, da guerra, da estratégia, da metalurgia, do ferro. Ele vai se manifestar tomando o corpo do Muzenza. E assim é a manifestação de um 15. Ó, a máscara, o Rambá Mutuê, aqui que bonito. Tá no Mutuê, na cabeça. Isso foi sincretizado muito, né? Se a gente falar, parece Oxum. Sim, foi sincretizado muito, muito, muito com os orixás. Orixás tem sim persona. Orixá tem persona. Orixá foi preto, orixá foi pessoa, mas um 15 não, porque um 15 ele é a manifestação de um Zambi. Ó, que lindo que é. Ele é a manifestação de um Zambi. Então ele não tem consciência. Então não tem mamãe Dandalunda. Mamãe Dandalunda nem te conhece. Ela é uma força da natureza encantada em um Rambá Mutuê, que isso aqui faz parte do assentamento, que você vai utilizar na hora do transe. E você vai manifestar. E assim se manifesta os Nquins. Então, no caso, o candomblé de Angola, ele faz todo o culto dele é monoteísta. No máximo, nós podemos dizer que é enoteísta, que tem um deus central, mas outras
subdivindades. Mas, no fato, ele é monoteísta porque só existe um Deus. Todas as outras formas de culto são cultos às diferentes formas desse Deus se manifestar. Fogo, raio, saúde, emoções, doença. Olha o Muzenza aqui, ó. O Muzenza. Nossa, mas parece um Iaô do Angola, do Queto. Sim, eles aprenderam com eles. Aprenderam com eles. Todos os instrumentos, tudo. Pouquíssimas coisas vieram do candomblé de Queto, que foram adaptações. Olha que coisa linda. Tudo bem que a foto ajuda, né? Mas é realmente muito bonito, ó. Muito bonito. Então, assim, ó. Isso é o quê? Um zumbo. Seu da terra. Ó que lindo. E assim é o candomblé de Angola. Angola de verdade, tá, gente? Angola de verdade é assim. Não, você vê que não tem paramenta de carnaval, né? Não tem paetê, tem nada. Tem as roupas coloniais, isso aí não tem como tirar porque faz parte da história do nosso povo. Mas a tradição tá aqui, ó. Se a gente puxar os cultos bantu, a gente vai observar muito uso dessas máscaras. Ó, muito uso no próprio culto. Quando a gente joga. Nossa, difícil. É difícil achar coisa boa de África. Aqui, ó, as máscaras. É muito popular. Isso aqui são feitiços, que depois pode virar também ser assentamentos. Que deixa o Felipe falar, que depois eu falo com vocês mais sobre isso. Mas o uso das máscaras sempre estiveram presentes, não é diferente. Entende? Então, essa cultura ficou muito bem preservada. A gente vê casas de Angola que não fazem mais porque eles se entregaram ao candomblé de Queto, que usa as paramentas, que é um candomblé bonito também de se ver, mas as pessoas acham que legal, ó. Isso é uma foto de África. Mas eles acham que outra forma do divino se manifestar não é tão legal. Então eles não querem usar uma máscara, palha, eles querem o paetê, querem a coroa de ouro na Oxum, querem a coroa de prata na Iemanjá, e assim vai. Então, assim, o candomblé de Queto ganha por causa da vaidade. A maior parte das pessoas macumbeiras que vão pro candomblé vão por vaidade. Não vão pela ancestralidade ou pelo o benefício que aquele culto pode trazer para a sua vida. Mas nos candomblés de Angola tradicionais, você vai ver isso e você vai identificar o candomblé de Angola de verdade nisso. Não cultua orixá, não cultua vodú, cultua um quince, não usa paramenta, usa as rambás mutuês, usa as máscaras ali. E assim você vai identificar um candomblé de Angola de verdade. Os bacongos chamam quiche, os quimbundos chamam de quiche. Ok, aqui os Lunda Chocos chamam Akishi, lá no sul chamam Chiquisiquisi, que é o mesmo sistema. Então, tem Chiquisiquisi que vai cuidar da chuva, tem Chiquisiquisi que vai cuidar das doenças. Exatamente, Lincoln. É daí que vem a ideia de que orixá é fenômeno da natureza. Orixá é ancestral divinizado, teve vida em terra. Em 15, sim, são fenômenos da natureza que se entende como força de um zambi que você não controla naturalmente, mas você pode encantar para que se manifeste e você louve ele. Eu já dei o exemplo de um zaze. Um zaze é o raio. Você não controla o raio, mas você encanta o raio, que é uma manifestação de um zambi nessa terra, para que você possa louvar ele, pois é muito mais fácil você louvar o raio do que louvar o próprio Nzambi, que está a 4 etapas de distância de você. Que vai cuidar da agricultura, isso é tipo num governo. Está aí o presidente da República, mas tem ministro dos transportes, tem ministro da economia, tem ministro da segurança. Tá a ver como é que era o nosso sistema? E lá no sistema deles que dizem que tinha Deus único. Ah, não, os africanos tinham muitos deuses. Espera, tá bom. Primeiro não eram deuses, eram as várias formas como Deus atuava, não é? As potencialidades divinas. Então agora vamos em vocês. Quantos deuses vocês têm?
primeiro no sistema deles de religiosidade tem boi de deuses, ok? Como eu acabei de citar, esses histórias e etc., as divindades gregas e etc. Certo. Mas mesmo nesse sistema, depois de ele estar em contato com o sistema judaico, não é? Jeová tinha quantos nomes? Jeová tinha 10 nomes. E o Jeová tinha quantos anjos? E hoje é provado. Os rabinos mostram isso, os rabinos historiadores e historiadores também não rabinos provam que quando se cita esses diversos nomes na Torá, não quer dizer Yahvé, quer dizer outros deuses, se entende como outros deuses. Eu gosto de dois exemplos. Tem o exemplo do Êxodo não, Gênesis. Em Gênesis, Deus, quando vai criar o ser humano, ele fala: e faça o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Se ele é o Deus único, então porque ele usa o plural, né? E no original tá no plural, que esse Deus criador, ele é o ele é o Senhor dos deuses, o El. E dentre eles tinha outros deuses. E depois, se não me engano, no Salmo 21, posso estar enganado, mas em Salmos, Davi fala assim: o Senhor meu Deus que governa sobre os outros deuses e comanda a assembleia dos divinos, ou a assembleia dos deuses. Então, Davi, ele exalta Deus, dizendo que ele é o chefe diante de todos os outros deuses. E Davi viveu na época histórica que se cultuava vários deuses em Israel, principalmente Áshera, que era a esposa de Yahvé. A Áshera primeiro era a esposa de El. Depois que El vira Yahvé, que Áshera vira a esposa de Yahvé. Somente quando eles vão tentar uma manobra política para tornar todos os deuses um único Deus, voltado para Yahvé, que é um Deus militar, é um Deus general dos exércitos, né? É um Deus militar para controle do Estado, controle da nação, eles transformam as figuras de Áshera como algo negativo, que era a árvore da vida, que eles vão colocar como fruto da vida que vai dar o pecado ao mundo, a entrada do pecado pela mulher, que a mulher era o fruto de Áshera, a serpente, que era o símbolo de Áshera, a serpente, que era o símbolo da inteligência da mulher, eles vão demonizar como fosse a manifestação do diabo. Então, tudo que era símbolo de Áshera, eles vão demonizar para que no consciente do povo hebreu entendesse que não se cultuava mais Áshera, porque Áshera, todos os símbolos dela, levava você a um inimigo de quem? De Yahvé, o Deus dos exércitos. Então, Deus do exército, você não quer o Deus dos exércitos contra você. Você não quer. Então, você não vai desagradar ele. Então, as pessoas passaram a cultuar Yahvé por medo. Mas antes, o maior culto era em El e em Áshera. Politeísmo hebraico. Está na Torá. Só que depois os historiadores não, né? Os teólogos que vão fazer isso, vão falar que tudo aquilo ali são nomes diferentes de Deus. Se você pegar traduções recentes da Bíblia, aonde está escrito qualquer palavra hebraica que fala algum nome de Deus, eles colocam Senhor, para tentar unificar. Então, às vezes está El, eles colocam Senhor, às vezes está Elohim, eles colocam Senhor, às vezes está Yahvé, eles colocam Senhor. Por quê? Porque eram deuses diferentes, mas chamar de Senhor unifica todos, entende? Então tem que olhar os textos antigos, originais, em gregos, em hebraico, para que possa ter esse entendimento. Tem uma historiadora incrível brasileira, eu já fiz o curso com ela, eu fiz um curso sobre Áshera com ela, uma mulher incrível, a Ângela Natel, acho que é isso não. Ângela Natel, a mulher é incrível, ela dá uma aula. Se colocar ela e o Felipe Vidal, os cérebros vão fritar. Eu vou tentar trazer ela para ela conversar com a gente também, porque ela é incrível para explicar essa questão de Áshera. A Bíblia só nos fala de 2 anjos, ou 3, o anjo Miguel e o anjo Gabriel. E fala um bocadinho em Tobias do anjo Rafael, mas na verdade são 7 anjos principais. E cada um deles tem uma tarefa no universo cósmico. Então, se Deus tem os seus anjos que ele envia, por que que Nzambiampungu não pode ter os seus Inquisi? Por que que Amon-Ra não pode ter os seus Néter? Por que que Maú não pode ter os seus Vodum? Por que que Oludumaré não pode ter os seus Orixá?
Ah, para nós é várias divindades. Ah, para vocês é só uma. Mas é aquele esforço que eles não fazem para entender. Eu sempre falo isso. Eles olham uma coisa, eles não entendem, eles colocam na caixinha deles e tá bom. Eu não vou fazer esforço nenhum para entender a sua cultura. Se a sua cultura não se parece com a minha, a sua cultura é marginalizada. Então, provavelmente, isso são outros deuses, deuses devem ser demonizados porque só existe um só Deus. E pronto, acabou. Não quero entender a sua filosofia. Olha para a cultura deles e entende que Miguel, Rafael, Gabriel, tudo isso são anjos. Anjos a serviço do Senhor, mas não consegue olhar para o Inquíncia, o Orixá ou o Vodum e ver essas pessoas como figuras enviadas de um Deus maior. Eles não fazem esse esforço para compreender, é mais fácil demonizar. E isso no passado era feito sem problema nenhum, mas no presente, replicar isso no presente ainda é besteira. Muita besteira. Mas tu gostas na questão do voodoo, mas o voodoo é uma cena muito sinistra, tipo, É é uma coisa mentira, meu muito irmão. bizarra. É a maior mentira que eles explicaram. Estuda o voodoo profundamente e você vai ver que não tem bizarrice aí nenhuma. Agora, todo sistema tem pessoas que usam isso para o negativo, como Ok. usam para o positivo. É tipo nossos profetas que temos aqui nas várias igrejas, Sim, que sim, sim. está a fazer mais um evangelho para tirar dinheiro. Sim, agora sim, a rede, yeah, agora sim. Não, agora não tem som. Agora não tem som, não tem som, não tem som, não tem som. Acho que alguém te ligou, né? Acho que alguém te ligou. Acho que alguém te ligou. Tá. A partir desse momento, tem um problema técnico, vou tentar avançar aqui. Tem som. Não tem. Estamos a ouvir. O ligou, por favor, vai que colocou lá um pouquinho. Muito simples. Já tem o som. Yeah. Ele só vai concluir agora e acabou o nosso corte. Yeah. Antes da Alô? rede. Sim, alô? Ouço, ouço. O auricular? Auricular. Alô, alô, alô. Yeah. Pode falar. Muito Só bem. ouvir. Pois, então, conforme estava dizendo, é como muitos dos nossos irmãos que se usam do cristianismo para poderem fazer mal. Está a ver? E não é por isso que vamos dizer, não é? Que o cristianismo em si ele é mau. Embora que o sistema do cristianismo enquanto religião, não é? Ele foi usado para poder facilitar a colonização e os próprios padres e pastores europeus foram usados conscientemente, não é? Para fazer isso. Mas o voodoo, por exemplo, o voodoo não é isso que as pessoas têm dito. O grande problema é que os sistemas espirituais, os sistemas de reintegração cósmica africanos, são tão poderosos, são tão fortes, que eles libertam a pessoa e dotam do ser humano, dotam do homem africano de um poder mágico e um poder espiritual tão elevado que eles satanizaram, não é? Ou tornaram satânicos no discurso, dizendo que tudo que os africanos foram fazendo foi mal. Mas a base de todas as religiões estão aqui em África e nós tivemos os nossos sistemas de religiosidade que foram combatidos em todas as partes de África, seja o sistema dos orixá que nós encontramos nas civilizações, na grande família, Níger, Benin, né? E seja na família Congo-Níger, estamos a falar daqui dos chamados vulgarmente povos banto, estamos, seja na família nilóticas, não é sudanesas, estamos a falar do sistema que vem do Egito até mais ou menos na Núbia, não é? E fronteiras.
todos esses sistemas, esses lugares, nós tínhamos o nosso sistema de religião. E a religião, ou o sistema de religiosidade, como é que era o nosso sistema de religião em África? Eu vou explicar. O primeiro sistema de religião em África, de religiosidade em África, de forma global, é, primeiro, não a crença na imortalidade, mas sim o saber ou a experiência da imortalidade. Os africanos sabiam, de facto, que a morte não existe, ok? E que existe uma vida depois da alma. Por isso é que o conceito de mundo, não é? O conceito de Aku e os outros vários conceitos do ser humano em África é que esse ser humano, ele é o próprio Deus vivo. Enquanto que os hebreus diziam o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, o nosso sistema de religiosidade não, diziam que cada ser humano é a expressão viva do próprio Deus, é o próprio Deus que está vivo. Daí é que, na antiguidade, estados, por exemplo, tão poderosos como o Kerma, como a Núbia, como Aksum, na Etiópia, não tinham prisões, não havia prisões. Por quê? Porque não é possível você prender Deus. Não é possível. Depois tinha um outro traço das religiosidades africanas, é a integração com a própria natureza. A própria natureza é a imagem, é a manifestação de Deus. Vou parar aqui para mostrar para vocês outra coisa de novo. Vamos para nossa fonte, né? De Kenga. Já expliquei para vocês que nós somos o centro, certo? Nós somos esse centro aqui. Nós, ancestrais, celestes, elementares, né? Nós estamos aqui junto com os animais, junto com as plantas, junto com as vegetações, junto com as pedras. Se eu estou aqui com todos essas formas de existência, então eu faço parte dessa existência em conjunto. Então, automaticamente, para que eu possa viver aqui de forma equilibrada, eu tenho que respeitar essas outras existências. A pedra, as pedras, os animais, a terra, o ar, a vegetação, a água, o meu semelhante, porque nós vivemos em um conjunto. Lembra de Kenga é um Zambi. Eu sou a primeira manifestação de um Zambi, assim como você é. Então, eu respeitando você, eu estou respeitando a mim mesmo. Eu respeitando o animal, eu estou respeitando a mim mesmo, estou respeitando a um Zambi. Então, o primeiro contato íntimo com a espiritualidade é você internalizando isso e entendendo que você vai encontrar a primeira fagulha divina em você. Você vai encontrar a primeira fagulha divina nas plantas, na vegetação, nos animais, na terra, no contato com a terra. Hoje a ciência já explica que a gente desestressa, a gente se cura ao nos conectar com a natureza, ao se conectar com a terra. Tem até terapias que te levam para se sujar de terra, para você ter contato com animais. Quantas crianças aí já foram curadas de câncer só por fazer terapia com animais? Então, essa troca de energia com as demais criações faz com que a nossa própria energia se equilibre. Hoje a gente se tranca em um quarto, em um prédio, em uma cidade que só vê concreto e ali não tem mais nada. A gente fica louco para fugir daquilo ali. Então a gente vive em uma sociedade doente, porque é uma sociedade deslocada da natureza, deslocada da primeira fagulha de um Zambi. Nós somos a primeira fagulha e é a mais fraca, tá? De acordo com a gente vai nos subindo, a gente vai potencializando essa fagulha. Então, o meu ancestral é mais poderoso do que eu porque ele está liberto da casca material. Ele está liberto de um sequê. Mas ele ainda ele tem um dobramento de força ainda bem mais poderosa do que eu. Mas um Bakulo, muito mais. Um Nkinsi, muito mais. E o próprio Zambi, ele é o todo, ele é o tudo. Então a gente vai entendendo essas vibrações e a necessidade da gente se conectar a partir de etapas que a gente vai atingir essa magia, esse efeito sobrenatural que todo mundo diz que o africano tem, todo mundo diz que na macumba antiga tinha,
Todo mundo diz que aquele pai de santo, aquela mãe de santo faz aquele milagre, faz aquela coisa, mas na hora do vamos ver, muitas vezes não faz, né? Não vê. São pessoas de caráter duvidoso até, mas em um sistema que funciona, como o de Kega funciona, se no primeiro passo na sua busca espiritual você olhar para si, que na Umbanda a gente pode até olhar também como a própria pessoa do mentor espiritual, do anjo que te guarda, que é um espírito calado, velado, ele não se comunica com você diretamente. Para você ter o contato com ele, você tem que olhar para dentro de você. Não tem esse exercício no culto ao anjo da guarda? Se não é uma busca do divino que existe dentro de você. Eu não entendo o divino que está fora se eu não entendo o divino que está dentro. Eu não consigo me deslocar a algo maior se eu não pertenço a esse algo maior. Eu me vejo ou me colocam como algo descolado. Como, por exemplo, a própria cultura hebraica faz isso, porque o Senhor Deus de Israel é o Deus de Israel. De Israel. Ele não é o Deus do mundo, ele é o Deus de Israel. Ele se coloca nesse lugar, é o meu povo escolhido. Eu vou libertar o meu povo, eu vou voltar pelo meu povo. E todos os outros povos ele mandou matar. Então, o povo hebreu, eles se identificam com Yahvé, porque é o pai deles. Mas e o nosso pai? Quem é o nosso pai? Quem é a nossa força primordial? É um Zambi? É Tupã? É Maú? É Olorum? É Olodumare? Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Criador? De qual essência eu venho? Todas elas estão ali. Mas de qual delas eu venho? Então não adianta tentar misturar as coisas. A vibração, ela tem que ser identificada dentro de nós. Eu vou no candomblé de Queto, eu adoro, acho lindo, me arrepio todinho, mas eu sei que a minha essência não é dali. Mas eu vou no candomblé de Angola, nossa, eu saio dali reabastecido, como se eu tivesse mamado diretamente nas fontes dos seios do próprio Nzambi a Umpungo. Porque ele me nutre, porque em mim existe fagulhas de um Nzambi. Existe energia, vibração de um Nzambi. Então é lá que eu vou me abastecer. É lá que eu vou me nutrir. E assim você vai no galgando, entendendo assim. Entendendo assim, você entende seu ancestral. Você entende a luta do seu ancestral. Você entende os porquês de cada decisão, de cada movimento e por que ele traz tanta sabedoria em certos aspectos da sua vida. Porque a de quem é separada por aspectos. Em cada momento da sua vida, você vai ter acessos diferentes a essa espiritualidade. Quando criança, você tem um contato. Quando adolescente, você tem outro contato. Quando adulto, você tem um contato. E quando idoso, você tem outro tipo de contato. Então, esses contatos vão se alterando de acordo com o que você vai amadurecendo. Você vai no vendo, galgando. Então, não existe uma espiritualidade que não muda. A espiritualidade te molda. Ela te muda, ela te oferece a oportunidade de você mudar o tempo todo. E isso faz parte da espiritualidade. Ah, eu recebo esse caboclo há 30 anos e nada mudou na minha vida. Você tem certeza que você recebe esse caboclo? Você tem certeza que você está vivendo uma espiritualidade legítima com essa entidade? Porque a espiritualidade veio para nos mudar. E ela vai nos ajudar a atravessar as estações da Dikenga. Mas percebe que a gente vai estar sempre conectado às diversas vibrações. Mas a gente sempre vai estar no eixo da coisa. É eu mudo. Eu me conecto. Eu busco. E eu vou indo me transformando a partir dessa interação. Então, voltar para dentro, a introspecção, ela é fundamental para atingir essa identificação. Todos os códigos do universo estão aí disponíveis para nós. Nenhum é inelegível. Não sei nem se essa palavra funciona para isso. Nenhum é apagado. Todos eles estão ali. Eu conheço pessoas que fazem culto a Hades e amam Hades. Hades, um deus que a gente pode dizer que é um deus morto, porque quase ninguém mais cultua, mas essa pessoa cultua Hades como se fosse o deus da vida dela. Ela fala de Hades com o olho brilhando. De repente a fagulha de Hades esteja nela e dali que ela bebe daquela fonte, a vibração dela. Ela internizou isso. Ela já foi no candomblé, já foi na Umbanda, nada identifica ela. Ela tá ali, cultuando Hades. E só um detalhe, uma mulher preta. Uma mulher preta, nada a ver com
uma grega, uma europeia, uma mulher preta. Então, a gente identificando essa fagulha que existe em nós, já dá a primeira direção para onde devemos ir para atingir o êxito e os poderes que o exame nos deu. Que numa leitura kardecista, chamam de dons mediúnicos. Ah, são dons mediúnicos, são dons espirituais. Mas são poderes. São poderes. Uns acessam mais, outros acessam menos, mas são poderes. Que mais poderia dizer isso? A chuva, as árvores, as plantas, os fenômenos naturais. Ah, não, esses camaradas adoram as árvores, adoram os animais. Não. Nossos antepassados sabiam que em toda parte, em todos os lugares, de cada coisa que Deus criou, a alma de Deus está lá, a força de Deus está lá. Depois vai outra questão dentro do sistema de religiosidade africana. É, portanto, a capacidade que os espíritos têm de se revelarem. Certo. É aqui agora, não é? Que nas igrejas evangélicas agora está na moda, não é? Não, na igreja fulano apanhou o espírito. Okay. Não é? No Okay. período, no tempo do Partido Único não havia isso. Mas agora está a ver muito. Yeah. E são as igrejas, não é, que vieram lá de fora, do Brasil A Universal, tá? E tá falando da Universal. e etc., que apanhou o espírito e etc. Mas agora eu vou explicar o seguinte. Onde é que veio esse termo gospel? A palavra gospel, não é? Veio de quê? Veio, não é? Do sistema que os africanos, como os africanos saíram daqui com as suas tradições espirituais, foram nas Américas. E veja que no período da escravatura, meu irmão, havia uma Bíblia para pretos. Podes ir investigar, vais encontrar isso. Havia uma Bíblia só para os pretos. Havia outra Bíblia só para os europeus. Havia isso. Então, os africanos tinham sítios só deles de orar. Existia tanto que o próprio Malcolm X, né, quando ele tem acesso ao Corão, ele se liberta, né, de várias coisas que foram ensinadas para ele na igreja, porque aquela Bíblia ali estava ensinando a como o escravizado deveria obedecer seu senhor, enquanto a Bíblia do Senhor ensinava como tratar o seu escravizado. Então, Malcolm X, quando ele lê o Corão, nossa, ele fica louco, ele se converte na hora e começa toda a jornada que nós conhecemos do Malcolm X. Isso foi muito verdade na América do Norte. Foi muito. Não, a história da escravidão na América do Norte, ela é tão ruim quanto a do Brasil. E lá, assim, foi perverso mesmo. E olha, detalhe: a América do Norte foi colonizada por protestantes. Protestantes. E foi das mais cruéis. Das mais cruéis. Assim, se for colocar numa escala de crueldade, eu acho que a espanhola no México foi a pior. Foi a pior. Porque eles eram católicos fervorosos mesmo, terrivelmente católicos. Mas numa segunda escala, com certeza, os norte-americanos, que eles foram extremamente cruéis no período da escravidão. Como eles levaram essa situação, as suas tradições lá nas Américas, os cultos cristãos que eles começaram a fazer, porque era proibido as pessoas escravizadas fazerem os seus próprios cultos. Certo. Normalmente eram mortos. Por isso é que vais encontrar a sincretização no Brasil, a sincretização em Cuba, a sincretização mesmo aqui em África. Nós tínhamos que esconder os nossos sistemas de adoração atrás dos santos deles, atrás da Bíblia deles. Vais ver que muitos africanos recebiam o Espírito, que lá na igreja deles chamam Espírito Santo, no sistema deles. Então, todo o sistema de religiosidade africano, os espíritos antepassados vinham e falavam. Enquanto que no sistema deles, não. Você vai ver que a própria Bíblia diz, não pode sonhar com um morto, porque se você sonhar com um morto, a vir te falar, é o diabo que se transformou, se transfigurou em anjo de luz para te mentir. Mas vê outra parte que vais encontrar contradição. Quando Jesus foi orar e levou os discípulos dele
não é, mais próximos, o Pedro, o Tiago e o João, ele disse, olha, eu vou orar aqui, portanto, fiquem aqui, não durmam e controlem, não é? Então, de repente, elas adormeceram. Depois o Pedro se lembrou que o mestre lhes pediu para não dormir. Quando o Pedro vê 3 pessoas, mais 2 pessoas ao lado de Jesus, e o corpo de Jesus todo transfigurado, em forma de luz, não é? Agora eu pergunto, esses espíritos que estavam ao lado deles, será que também são os anjos demoníacos ou Satanás que se transfigurou para trabalhar Jesus? Não. Então, é por isso que um dos nossos sistemas aqui, que os europeus não aceitaram e não aceitam até hoje, é que nós temos a capacidade para falar com nossos antepassados, para chamar os nossos antepassados. Mesmo Entendem agora? Não é só da cultura banto. É uma coisa bem enraizada em várias tradições africanas. Não só a necessidade, mas a capacidade de conseguir fazer isso. É natural. Viver o espiritual, viver com o espírito é natural. Então não causa espanto, não causa terror. Isso foi injetado pela igreja tempo após tempo, que isso era manifestações demoníacas e hoje a igreja evangélica continua da mesma forma fazendo. Então é natural que queremos e que fazemos isso, nós conseguimos fazer isso, porque é natural do nosso eu de querer, desejar. Por quê? Porque lá na Adikenga a gente entende que nós estamos na primeira camada, nós queremos chegar na segunda camada. Qual é a segunda camada? A ancestralidade. Então eu quero estar lá, meu corpo pede para isso. Então depois que eu me compreendo, eu quero compreender o próximo. Eu quero compreender o outro. E o outro está no passado, me empurrando para o futuro. E aí eu consigo acessar esse ancestral. Isso é a base da Adikenga, é a base da Quimbanda, é a base da Umbanda, é a base da nossa cultura. Tem uma mensagem aqui interessante do Lincoln. Vejo tanta semelhança entre a Adikenga Banto e a filosofia Banto com a filosofia da yoga indiana. A roda do Sansara e a busca pela consciência do divino que já somos para podermos não mais reencarnar. Então, tem uma conversa muito próxima, sim, da roda da Sansara com a Adikenga. Eu acho que mexe um pouco em alguns conceitos, porque a intenção da Adikenga não é fazer parar de reencarnar, é você reencarnar para que você possa usufruir cada vez melhor deste mundo, se tornando um espírito lapidado. A gente vai ver isso depois lá nos campos espirituais. A gente consegue ver isso, que a gente eu estou analisando a Adikenga mais pelo olhar do Unseque, pelo olhar de quem está vivo. Quando a gente analisar a Adikenga pelo olhar de quem está ancestralizado, quem está no campo espiritual, as coisas mudam um pouco. Por isso que a gente fala que tem leis de Unseque e as leis de Umpemba. Tem leis que é para nós que estamos vivos e leis para quem está do outro lado. Mas conversa sim. E você sabia que muito da cultura indiana partiu de África? E muitos historiadores, iogas de Índia, China, Japão, eles vão fazer estudo em África. Até hoje eles fazem isso, porque eles sabem que o berço da cultura deles é em África. Eles aceitam, eles respeitam, eles vão lá tomar ensinamentos com os mestres africanos. Isso a Globo mostra? Não mostra. Mas um dia eu vou trazer aqui para vocês alguém falando, seja o Felipe, seja o Dinga, que eles já falaram sobre isso também. Depois deles serem falecidos, então um dos traços aqui era o culto dos antepassados. Para nós, quando nós estamos a falar nossas coisas assim, eles dizem, não, olha, isso Deus proibiu. Deus proibiu como? Se o Moisés, não é? Quando foi desafiar o faraó, aquela fábula que eles inventaram que não aconteceu, posso mesmo já dizer aqui, não aconteceu, não é? Mas o Moisés, quando perguntou, quando eu for lá, pergunto quem que me mandou. O Deus lhes disse quem te mandou é o Deus dos teus antepassados, Deus de Abraão, Isaac e Jacob. Está a ver então?
O grande problema é que os europeus vieram demonizar tudo que é nosso. Enquanto nós ficamos distraídos a discutir se isso é bom ou não, ele tirou o que é melhor de nós, se desenvolveu, tem tirado o que é melhor de nós, se desenvolve e nós sempre na dibinza. E é nessa pegada aí que eu não dou bola para quem não é parceiro da gente. Eu vejo vários comentários. Às vezes eu paro, olho algum comentário, seja no YouTube, no Instagram, às vezes até no TikTok eu paro, olho. Principalmente quando eu tô no banheiro. Se eu tô à toa, eu dou uma olhadinha. Não respondo, não. Dificilmente eu respondo. Quando eu respondo, é alguém muito pontual, alguém que já tá com uma trajetória comigo e fez uma dúvida interessante, um questionamento interessante, mas os ditos haters, agora é o momento que eu mais tô tendo haters, que eles vão e vão falar, mas você é de Quimbanda e tá falando isso, você é isso, sei lá o quê, sei lá o quê. Não se distraia. A lição que nós tomamos disso aí é não se distraia. Eu tenho uma missão, você tem uma missão. Se você se distrair pelas vozes que fica falando para você se é certo, se é errado, se pode, se não pode, se é isso, se é aquilo, você tá se distraindo. Vem um ladrão e rouba aquilo que é realmente importante para você. O que aconteceu com o povo banto, aconteceu com o povo indígena. É a estratégia deles. Eles jogam a confusão, a contenda da confusão, né? Uma estratégia judaica, né? Fazer confusão no arraial do inimigo, para que o inimigo se perca. É o Deus que faz os sábios ficarem loucos, para não saber tomar decisões na hora que é realmente necessário. Então a gente tem que ficar bastante atento, porque essas pessoas vêm para nos confundir. Se não é parceiro, se não é aliado, deixa quieto. Não mexe, não dá ouvidos. Foca naquilo que você veio para fazer, na sua missão, no seu destino, no seu objetivo, para você chegar lá. Eu tomo muito isso para minha vida, porque na internet, eu não vivo isso no meu dia a dia. Na internet eu só vejo isso, porque as pessoas se sentem confortáveis, né? Para falar qualquer coisa, porque ela tá do outro lado de uma tela. Mas o processo judicial chega para qualquer um. Não adianta se esconder, chega para qualquer um. Então, basta ultrapassar o limite ali do hater que o processo chega. Meu advogado já está bem atento sobre essas coisas. Mas eu percebo que esses haters, essas pessoas que fazem esse tipo de crítica, são pessoas que não têm a mínima fundamentação para fazer aquela crítica. Então, o que eu olho e imagino? Ou é uma pessoa que é somente uma ignorante no ato de não saber, de ignorar os fatos, ou ela é uma pessoa que sabe, mas ela tem um mau caráter ao ponto de tentar confundir. Então, de qualquer forma, eu não quero saber nem de uma nem de outra. Eu não estou aqui para salvar o mundo da macumba, não é minha pretensão, assim como não é a pretensão do professor Felipe de salvar a África, não é. É trazer o conhecimento. Quer ouvir? Beleza. Quer aderir? Beleza. Não quer? Beleza, tá tudo bem. Eu conheço a minha vida. Eu sei que os meus filhos estão caminhando por uma boa direção. Eu sei que nós estamos num sentido de resgate. E no nosso tempo as coisas vão acontecer. No nosso tempo a gente vai se desvencilhar, vai se desmamar da péssima cultura europeia. No nosso tempo essas coisas vão acontecer. Mas sem educação não adianta. Não adianta. Igual eu faço essa crítica sempre. Que o pessoal da Umbanda. A Umbanda do nada descobriu o racismo. Do nada descobriu o colonialismo. Do nada. Ano passado, eles descobriram no ano passado que essas coisas existiam. O que eles foram lá? Tiraram os santos católicos, enfiaram um monte de santo de resina que diziam representar orixá com fenótipos europeus de pele preta. Do nada fizeram isso. Tá, você fez isso do nada. Beleza, às vezes a rebeldia gera a revolução. Concordo que isso acontece. Contudo, você prestou atenção na sabedoria que estava codificada por trás daqueles santos que os nossos ancestrais deixaram para que nós pudéssemos, né, olhar para aquilo e aprender uma lição? Qual é a sabedoria que nossos ancestrais guardaram dentro daqueles santos? Que falam, estou deixando aqui um presente para o futuro. Você nem quis ver o que tinha dentro. Você pegou e jogou fora. Você não parou para ver, você não parou para analisar. Agora você está com um monte de santo de resina, que não significa nada, que não simboliza nada, que não tem energia de nada. É somente visualmente, nem bonito é.
representa, mas não é bonito. Já vi imagens melhores, feitas de madeira. Mas aquilo que estava escondido você não viu. Então, por que eu falo? A gente tem um tempo de desmamar. Eu creio que vai ter um tempo que nós vamos sim tirar o santo católico do altar. Mas antes de tirar, nós vamos olhar pedaço por pedaço. Quando tirar, a gente vai olhar assim, olha, a gente tá tirando aqui, mas eu aprendi tudo que o meu ancestral tinha que me ensinar por causa disso aqui. Entendeu? Então, no momento certo, isso vai sair. Vem da educação. Vem da educação de terreiro, a educação histórica, a educação social, a educação política, para que a gente possa compreender. Não é uma única coisa. Eu não consigo pegar a Umbanda, pronto, isso aqui é Umbanda, toma. Não, junto com isso aqui vem política, vem sociologia, vem história, vem muitos contextos juntos. Eu não consigo desvencilhar uma coisa da outra. Então, é trabalhoso. É trabalhoso, mas você pode observar. Se você tem essa condição, faça, por favor, esse teste e depois você me conta. Pega um umbandista, vamos pegar um umbandista de umbanda esotérica, e pega um candomblecista, de preferência quilombola, de preferência. É mais difícil, mas pega um candomblecista qualquer, que seja uma pessoa preta que está dentro do candomblé há mais de 3 anos, e pega um umbandista, desses umbandistas mais esotéricos. Pede para os dois conversarem sobre coisas gerais. Coisas gerais. Não sobre macumba, coisas gerais. Você vai ver como o umbandista esotérico, ele vive no mundo da lua, ao ponto, às vezes, ele não saber nem quem é o presidente do Brasil. E olha que eu já presenciei isso. Por quê? Porque um aprendeu que ele tem que estar atento a tudo. O outro aprendeu que ele é tão privilegiado que ele não precisa. Ele só vai lá no terreiro, vestir o seu branquinho, um passadinho, tocar o tambor, dar 3 pulinhos, dar uma gargalhada, beber, fumar, vou embora. Meu apartamento tá me esperando. O outro não. O outro aprendeu que ele tem que ficar atento a tudo. A qualquer momento alguém pode entrar e dar tiro na gente. A qualquer momento a banda gira. A qualquer momento o congá vira. A qualquer momento pode acontecer qualquer coisa em qualquer lugar. Não só dentro do terreiro, no supermercado, na rua, você pode levar uma pedrada, como aconteceu com a Caiaô de Loguendé uns anos atrás. Você pode levar uma lampadada na cabeça, como já aconteceu. Você pode morrer por uma biblada. Você conhece a história da mãe de santo que morreu por causa da biblada? Bateram nela com a Bíblia até ela morrer? Vocês conhecem a história? Eu vou trazer um dia aqui para vocês. A qualquer momento. Então são mundos diferentes. Um vive numa utopia e o outro vive na realidade. Vocês vão ver como é diferente a educação de terreiro. No candomblé, nessa umbanda polida, não tem educação. Não tem educação. Eles vão no terreiro dos outros, eles não sabem se comportar. Eles estão no terreiro deles, eles não sabem se comportar. Eles não sabem falar sobre o que está acontecendo ali. Sabe de nada. Eles sabem da mamãe Oxum. Eles sabem da mamãe Nanã, sabem do papai Oxóssi. Sabe que o Exu deles é o Beuzebu, é o Exu Sete Lúcifer. E assim vai. Isso eles sabem. Então a educação ela é fundamental. Quando a gente para ouvir nossos ancestrais, os nossos ancestrais já estão nos dizendo, olha, eu fui desatento. Eu fui desatento. Não seja você desatento. Entende? A necessidade de olhar para o ancestral, para a gente compreender, para a gente não cair no mesmo buraco. É assim que funciona. Ok. Então, portanto, é isso que eu tinha a falar um bocadinho da religião. Não Certo. consigo lhe ouvir a partir daqui. Então, aí, gente, esse é o trecho que eu queria passar para vocês, tá? A entrevista é incrível, o começo da entrevista é maravilhosa também. O que você assistiu é um corte da live que eu faço todos os santos dias lá no canal oficial. Vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever e não perder a live que acontece a partir das 7h30 e eu tento responder o máximo lá no chat. Se inscreva também nesse canal que é onde eu coloco os cortes, para você não perder nenhuma parte da live. Vai, se inscreve, deixa o seu like, compartilha para ajudar esse canal a crescer e eu continuar trazendo mais informações importantes da espiritualidade brasileira, afro-indígena, para você e para a sua família espiritual. Até mais. Tchau, tchau.